Paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Luciano Amorim, esposo de Josinete, pai de Jonatas e Rebeca. Eu sou da Igreja do Evangelho Pleno, em Benedito Bentes. Nessa noite eu quero agradecer aos nossos apóstolos, Hélio e Graça Moraes, e também Edma e Flaviano, que são coordenadores da EBD. Eu quero, nesse momento, agradecer a eles pela rica oportunidade que estão me concedendo de ministrar essa aula. Nessa noite eu estou dando continuidade ao estudo O Deus de toda provisão. Hoje nós vamos ver a lição número 4, que fala sobre as consequências das escolhas precipitadas. Essa aula ela vai ser ministrada em duas partes. Hoje eu vou fazer a primeira parte e na próxima semana a segunda parte. Eu gostaria de antes ler um texto bíblico que se encontra em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, que diz assim: O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, esse texto está dizendo que o paciente, aquele que é paciente, ele tem grande entendimento, mas já o precipitado não. O precipitado, ele, como diz na versão NVI, ele revela insensatez. Então, que nessa noite nós venhamos ter paciência através dessa ministração e não sejamos insensatos no nome de Jesus. Então, amados, dando início a essa lição, eu gostaria de ler para vocês a introdução do estudo de hoje, que diz assim: Deus ele chamou Abraão enquanto ele vivia em Harã. O Senhor prometeu ao patriarca que sua descendência seria grande. Abraão, pela fé, partiu rumo à terra prometida. Talvez ele devesse partir sozinho, mas levou seu sobrinho Ló. Abraão e Ló caminharam juntos e unidos, porém as confusões e as brigas começaram a surgir entre os servos de Abraão e Ló. Na lição de hoje, veremos a discussão que levou Abraão a se separar de seu sobrinho Ló. Veremos também que o sobrinho de Abraão, Ló, em um gesto precipitado, tomou uma decisão que acabou por gerar uma crise terrível. A crise pode ser uma consequência das escolhas erradas que fazemos. Então, nós vamos seguir o exemplo de Abraão, que foi o pai da fé. E vamos ter cuidado com as escolhas que nós fazemos. Então, nós vamos ver agora a prosperidade de Abraão. Deus fez de Abraão um homem próspero. Sua riqueza era resultado da sua obediência e confiança em Deus. Se Abraão não tivesse deixado Harã, obedecendo à voz divina, certamente não teria experimentado a provisão e a prosperidade do Senhor. A obediência a Deus nos faz prosperar. Então, nós precisamos entender isso. Eu preciso ouvir a voz de Deus antes de tomar qualquer decisão e, pela fé, seguir a orientação divina. Nós precisamos crer no Senhor e confiar que Ele cuida de nós, que Ele cuida de todas as coisas e que Ele sempre quer o melhor para as nossas vidas. Entendendo isso, nós vamos ouvir Ele e pela fé nós iremos obedecê-lo e através dessa obediência nós iremos prosperar, ou seja, o Senhor irá nos abençoar em tudo. Abraão tomou a sua decisão ouvindo a voz de Deus e pela fé obedeceu e o Senhor o honrou, né? Deus ele quer nos honrar, mas a palavra nos ensina que Deus ele só honra quem honra Ele. Nós temos que aprender a honrar o Senhor.
Abraão, ele fez a escolha certa. Abraão deixou sua terra e a sua parentela porque decidiu obedecer ao chamado de Deus. Embora não tivesse noção de para onde iria, mesmo assim, ele decidiu confiar. Muitos estão enfrentando crises porque tomaram decisões sem consultar ao Senhor. Outros estão enfrentando dificuldades financeiras e familiares por desobediência a Deus. Contudo, é importante ressaltar que nem sempre as crises que enfrentamos são resultado da desobediência ou de escolhas precipitadas, como é o caso de Jó. Jó, ele era um homem íntegro, obediente, porém experimentou terríveis crises em sua vida. Ele perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde. Suas crises não foram resultado de decisões precipitadas, mas nós entendemos que, na realidade, Deus queria ter um encontro com Jó. E Deus queria que Jó o conhecesse intimamente. E Deus queria trazer novas experiências também para Jó, tanto que Deus deu a ele depois tudo em dobro. Mas ele recebeu tudo em dobro porque também ele teve paciência de, na luta, mesmo assim, não desistir de Deus, não negar a Deus e confiar plenamente em Deus. Assim Abraão fez. Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele deixou sua terra. Ele não sabia para onde iria, mas ele confiou na voz do Senhor e obedeceu o Senhor pela fé. Então, por isso que Deus o abençoou grandemente, mesmo, amados, diante de situações difíceis, né? Pois eu vou entrar aqui em outro ponto, que foi o ponto em que Abraão ele teve que ir para o Egito por conta da fome. Mas, como eu já frisei agora há pouco, já falei, Abraão ele fez anteriormente a escolha certa de confiar no Senhor e de seguir o Senhor. Mesmo quando nós fazemos a escolha certa diante do Senhor, nós iremos passar por adversidades. Mas essas adversidades, elas irão acrescentar bênçãos em nossas vidas. Diferente da desobediência. Quando nós desobedecemos, nós sofremos porque desobedecemos. E essa desobediência, ela traz consequências terríveis. A melhor coisa é ouvir a voz do Senhor antes de tomar qualquer decisão. Abraão, ele também enfrentou algumas crises em sua vida. Porém, manteve sua fé em Deus. Ele não permitiu que as adversidades da vida matassem a semente da promessa que havia sido plantada em seu coração. Na vida enfrentamos adversidades. Contudo, a nossa fé nos faz ter esperança e vencer os obstáculos. E é isso que nós precisamos. Colocar nossa fé diante do Senhor para que todo obstáculo ele seja vencido e superado. Entenda que essa luta que você está vivendo hoje, ela tem um porquê. Não é o desejo de Deus que você passe por luta. Mas também nós precisamos parar um pouquinho e pensar. Nós precisamos rever a nossa vida. Será que eu estou andando na direção de Deus ou na minha vontade? Eu estou ouvindo Deus e estou andando na sua direção ou estou fazendo o que eu quero? Porque, amados, nós precisamos sim confiar no Senhor, entendendo que Ele nos ama e que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Abraão teve que descer ao Egito devido à fome, mas depois retornou
com muitos bens. Isso está escrito em Gênesis capítulo 13, versículo 2. O Senhor fez Abraão prosperar mesmo estando no Egito. Ele ainda não estava na terra da promessa. Isso nos mostra que não importa o lugar em que estamos, o Senhor nos faz prosperar quando estamos no centro de sua vontade. Então, é isso que nós precisamos aprender. Não é a terra que você está, não é o local que você está que vai determinar a sua bênção ou não. Mas é o seu posicionamento diante do Senhor, é a sua obediência ao Senhor e a sua postura de fé. Isso é que vai resultar em bênção ou não. Então, nós precisamos sim colocar toda a nossa esperança no Senhor, toda a nossa confiança no Senhor. E essa confiança, ela vai gerar esperança. Hoje o que nós estamos precisando é de esperança. Tantas situações terríveis acontecendo, mas nós cremos que Deus está no controle. Por quê? Porque nós estamos no centro da vontade de Deus e isso é o que importa. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus ele vai cuidar de todas as coisas e ele vai agir com sua glória e com seu poder. Amados, a segunda parte dessa lição é a parte que fala sobre Ló, o sobrinho de Abraão. Diferentemente de Abraão, ele tomou decisões precipitadas sem o conselho divino. E ele sofreu por conta disso. E na semana que vem, a gente dá continuidade a esse estudo. Que Deus lhe abençoe poderosamente no nome de Jesus. Que você tenha uma semana de vitória no nome de Jesus. Amém. Não, aí você tá, Eita. tá gravando.